Luiz, bom dia, bem-vindo mais uma vez aos estúdios. Bom dia, Narciso, bom dia, Diego, bom dia, Wendel, bom dia a todos que fazem a FAM FM. É uma grande satisfação retornar aqui aos estúdios dessa rádio e um bom dia muito especial a todas as aracajuanas e todos os aracajuanos que nos ouvem e nos assistem nesse momento. Sua avaliação do fechamento do pleito do primeiro turno? Olha, era o que nós esperávamos. Narciso, nós trabalhamos, nós construímos a nossa candidatura com muita tranquilidade, uma candidatura propositiva, levando para as pessoas o que nós coletamos, o que nós colhemos das pessoas quando elaboramos nosso plano de governo, nas reuniões que nós fizemos nos diversos bairros de Aracaju, nas câmaras temáticas que foram abertas para discutir o nosso plano de governo. Chegamos em 4 temas: o tema social, o tema ambiental, o tema institucional, o tema econômico, 19 eixos programáticos falando de saúde, educação, proteção animal, valorização de servidores, revitalização do centro histórico, turismo, assistência social, ou seja, todos os serviços que são prestados pelas prefeituras, pela Prefeitura de Aracaju, e o que as pessoas esperam, né, de resultado em relação a esses serviços e o que é prestado e colocado à disposição da sociedade. E o resultado foi esse, né? Estamos no segundo turno e a partir de agora é trabalhar mais ainda, colocar esse projeto que transformou a cidade de Aracaju nos últimos anos e também colocando que ela precisa avançar mais ainda. Foi esse o resultado do primeiro turno, né? As pessoas compreenderam a necessidade desse projeto de avanço, acreditaram nas nossas propostas, né? E uma parcela da sociedade compreendeu e votou na nossa candidatura, né? Chegamos no segundo turno e agora vamos apresentar novamente o nosso projeto. Aliás, vamos continuar apresentando o nosso projeto e vamos comparando, né, em relação a outra candidatura, o que é que a gente tem de melhor, né? Qual é o melhor projeto que é o nosso. É um projeto com pé no chão, olhando o orçamento da Prefeitura Municipal de Aracaju e trazendo a transformação e o avanço de verdade. É isso que nós vamos fazer. Você saiu com quanto nas pesquisas até chegar aos 24% das urnas? Em agosto, eu fiz uma análise aí, uma pesquisa do Instituto Nacional, que foi o da Quest. Eu saí com 3% na primeira pesquisa apresentada com a Quest. Na segunda, eu já estava com 13%, uma em agosto, né, uma em setembro, meado de agosto, meado de setembro, eu estava com 13%. E na última pesquisa, que eu chegava à possibilidade de ter 23%. Então essa foi a trajetória, de 3% numa primeira pesquisa e 24%, que foi a pesquisa das urnas, que é a melhor pesquisa. Que foi a pesquisa questionada na véspera, né? Houve uma crítica do grupo do ex-deputado André Moura e cujo nome dela agora, da Yandra Moura, de que a pesquisa estaria errada. Inclusive, na transmissão do próximo domingo, do próprio domingo, eu disse: olha, eu não consigo compreender como é que você sai de um ponto de diferença e vai para uma diferença de 5 na pesquisa. Depois, na madrugada, eu varri realmente a madrugada de domingo para segunda, não consegui desligar de tanta energia aqui na transmissão. O técnico do Instituto Quest que explicou que eles fazem a projeção de crescimento não é apenas matematicamente, mas analisando a curva de crescimento do candidato. Ao abrir das urnas, a Quest foi consolidada, digamos assim, como um instituto que mais acertou o resultado do primeiro turno. Se você for olhar, na verdade, Narciso, foram 3 institutos ao nível nacional. Eu acompanhei a realização dessas pesquisas pela própria imprensa, quando disse quais os institutos fariam pesquisas em capitais, né? Tanto o Paraná, que faria em todas as capitais, que é contratado inclusive pelo PL, né? O Quest, que é contratado pela Rede Globo, não é pela TV Sergipe, é pela Rede Globo, porque a pesquisa é nacional. É um pacote nacional feito. É um pacote nacional feito pela Globo. E o Instituto Veritas, que também disse que se você pegar essas 3 pesquisas, eles dão exatamente, né, bem próximo do resultado das urnas. Então, 3 pesquisas de institutos nacionais que acertaram, né, o que aconteceu nas urnas aqui em Aracaju nesse primeiro turno, o resultado.
Primeiros passos desse segundo turno, como é que estão as articulações, as conversas, os diálogos? Veja, Narciso, nós iniciamos isso logo após a comemoração da chegada no segundo turno, né? Nós já ligamos para alguns vereadores e vereadoras eleitas, claro que primeiro do nosso agrupamento, isso é natural que aconteça, e além de parabenizar, já solicitando o apoio e nesse segundo turno, nesse bloco de aliança de 6 partidos, o nosso que é o PDT, o PSB, o PSD, o Republicanos, o Solidariedade e o PSB. Nós tivemos candidatos eleitos em 4 partidos. O PSD foi quem mais fez vereador, depois o próprio PDT, o PSB. E no dia de ontem passei o dia ligando para alguns candidatos a vereadores que foram eleitos por outros partidos que não compõem a nossa aliança. Tivemos um diálogo muito tranquilo com esses candidatos que atenderam o telefone. Tem outros que também estavam descansando, a gente respeita, porque é uma guerra, na verdade, para você chegar a uma cadeira na Câmara de Aracaju. Liguei também para candidatos que não chegaram no segundo turno, também tive um diálogo muito, muito tranquilo, estou aguardando os posicionamentos. O governador também, vou dizer aqui porque ele disse ontem numa emissora de rádio que ligou, conversou, dialogou com algumas pessoas, porque se assim não acontecesse eu não diria, porque tem coisas da política que fica mesmo intramuros, e a gente tem reunião, todo mundo tem reunião de conselho político, que é muito reservado. Ontem vocês tiveram uma, né? Tivemos uma ontem à tarde, das 14 até as 16h30, para analisar o que aconteceu, levantamento de dados de urnas, de sessões, de zonas eleitorais, para a gente identificar onde é que a gente vai trabalhar mais. A coordenação já começou a trabalhar ontem mesmo, logo pela manhã eu tive reunião na minha residência com a coordenação de campanha. O próprio prefeito Edivaldo Nogueira também fez algumas ligações. Ontem foi colocado para a imprensa o posicionamento do grupo da candidata Iandra, fizeram uma reunião, os partidos que compõem vão estar se reunindo hoje e amanhã, que podem abrir diálogo, e sexta-feira eles vão tomar uma decisão. Ficou para sexta? Até ontem eu tinha, pelo menos tinha recebido a informação da quinta. Quinta ou sexta-feira. Eu apenas li uma matéria que foi publicada pelo próprio grupo. E agora é aguardar os acontecimentos até sexta-feira, se vai haver apoio, que tipo de apoio, se vai ter neutralidade, se não vai ter. A mesma coisa eu conversei com outros partidos. Os partidos vão estar se reunindo hoje, amanhã, tem inclusive reunião de diretório nacional. Isso é normal acontecer, você está no meio da política e você sabe como é. Os partidos têm instâncias partidárias que decidem esse apoio. Enquanto isso, nós vamos conversando, dialogando com os vereadores eleitos. Eu fiz uma reunião ontem à noite com todas as lideranças comunitárias que estiveram na nossa campanha. Mais de 170 pessoas estavam lá no auditório de um hotel da Orla, já para agradecer todo o trabalho que foi realizado, de levar nossas propostas, de panfletar, de defender o nosso projeto e, claro, e trazendo todos eles para o segundo turno, para que a gente prossiga nessa luta e que tudo dê certo no dia 27 de outubro. Quando o eleitor, a eleitora, o analista da política olha os números das urnas, a conclusão é, olha, para Emília falta só um pouquinho, o caminho para Luiz é muito maior. Como é que foi encarar um pouco essa realidade, saída das urnas, e como é que vocês pensam em ultrapassar esse desafio? É possível? Veja, é possível. Isso já aconteceu, em outras capitais, já aconteceu em outros municípios, em outras eleições. Se você pegar a eleição de 2020, você vê o crescimento que a candidata teve naquela época em relação ao segundo turno. Estabilizou e ela foi quem cresceu. E não ganhou a eleição, mas chegou bem próximo. Veja, e a eleição está zerada, Narciso. Agora são 2 projetos distintos. Um projeto que representa o retrocesso, que participou ativamente de uma gestão que não deu certo em Aracaju e que não houve reclamação por parte dela. Ela aceitou as dívidas, aceitou o salário atrasado, aceitou falta de merenda escolar. É esse cenário
que teve em Aracaju no governo que ela defendeu. O que eu defendo é o governo que transformou a cidade de Aracaju, que investiu 1,8 bilhão que colocou 200 quilômetros de pavimentação asfáltica, que construiu, né, a maternidade Lourdes Nogueira, esse exemplo de cuidado com as mães, com seus bebês, que está realizando as obras da Perimetral Oeste, da zona de expansão. Vale a pena todo cidadão ou toda cidadã aracajuana visitar essas obras e ver que transformação, o desenvolvimento econômico que vai chegar nessas duas regiões. Então, são esses projetos que serão comparados agora. O que quem tem para mostrar somos nós. E é isso que a gente vai fazer durante essa campanha. E aí vai ficar dependendo da análise da população aracajuana com muita tranquilidade. Mas vamos para a rua, vamos fazer nosso movimento, vamos apresentar nossos projetos, vamos debater os projetos, né? Se quiser, os debates podem acontecer e nós estamos prontos para isso. Eu e Fabiano temos experiência como gestores, eu fiz parte desse projeto. Deus me deu essa oportunidade de nascer em Aracaju, aqui cresci, aqui me realizei profissionalmente, aqui casei, aqui meus filhos e netos moram e tive a oportunidade de participar dessa gestão, né? Porque é uma gestão que tem 70% de aprovação. E isso é muito difícil num quarto mandato. Inclusive, as próprias pesquisas realizadas pela oposição já mostram uma aprovação acima de 60%. Né? Isso é uma constatação, isso é uma realidade. Aracaju, que eu resido, que as pessoas residem, não é Aracaju que é apresentada pela candidata. Se você circular Aracaju, não, eu acho que é outra cidade que estão falando ali nas suas campanhas, nas suas propagandas. Compare o que está sendo dito ali e o que tem. Tem problema para resolver? Tem. Aí eu também não posso esconder. Por isso, né, que o nosso slogan de campanha é avançar cada vez mais, porque a gente sabe que tem problemas na saúde, a gente sabe que tem falta de creche, a gente sabe que precisa melhorar a mobilidade da cidade, que precisa revitalizar o centro. E eu digo isso com muita tranquilidade, sem nenhum problema com o meu relacionamento com o Edivaldo. Porque nós fizemos um diagnóstico da gestão, nós fizemos uma ultrassonografia da gestão e também nós circulamos a cidade para ver o que é que a cidade precisa, ainda precisa avançar e quais serão as prioridades do nosso governo. Luiz, durante o primeiro turno surgiram denúncias contra o candidato Luiz Roberto, a questão da demissão por justa causa, depois uma revelação de uma investigação que envolveu o Luiz, que envolveu o irmão. Como é que foi enfrentar tudo isso e qual o seu posicionamento sobre elas? Veja, eu enfrentei, né, como deveria enfrentar, né, tive que ser duro na minha reação, muitas das vezes, e mostrar a verdade dos fatos às pessoas, do que tinha acontecido, né, e da forma com que foi colocada, né, de forma distorcida, de forma falaciosa, né, utilizando-se da política, né, não da boa política, né, mas de algum formato que às vezes surge na política. E no último debate, na TV Sergipe, eu deixei isso muito claro, que é que tinha acontecido, e esse fato foi totalmente superado, não tem mais nenhuma discussão acerca desse assunto, e o que aconteceu no debate de perguntas e de respostas é o momento do debate. As coisas se afloram ali, e a minha reação foi contra uma ação que fizeram comigo, né? 2 candidaturas que se colocaram, distribuíram isso abertamente em propagandas eleitorais e no que a gente chama de plano B, né, em redes de WhatsApp, que a gente acompanha, nossa assessoria acompanha. Eu não acompanho o grupo de WhatsApp, me colocaram em tanto grupo que eu não tenho nem tempo de estar olhando. Então, esses fatos foram devidamente explicados, devidamente superados, a eleição está zerada. Teve impacto na campanha? Não. Se você for olhar o desempenho, e a gente tem track interno, o desempenho, inclusive, que eu acabei de falar com você, relacionado ao meu desempenho nas pesquisas, né, dos institutos, ela foi só crescente o tempo todo e deu o resultado do primeiro turno, né, mostrando que o que foi colocado e o que foi explicado é a verdade dos fatos que foram trazidos para a sociedade compreendeu. Qual é a realidade desses 2 processos? Os processos estão arquivados no Ministério Público, todos 2. Tanto o primeiro processo como o segundo. Isso eu já deixei bem claro, Narciso. Esse fato já está devidamente superado. Os documentos foram apresentados, inclusive, na Justiça Eleitoral, que tomou uma decisão mandando retirar todas essas campanhas que denegriam
a nossa história, que trouxeram notícias falaciosas diante dos documentos que foram apresentados. Apenas não foram distribuídos porque eram documentos sigilosos e nós pedimos o sigilo dentro da Justiça, mantendo o que estava dentro do Ministério Público, até para não causar problema nenhum com a minha candidatura junto ao Ministério Público, que foi quem deu a confidencialidade ao procedimento. Mas nós apresentamos, com base nisso, o juiz tomou a decisão, doutor Rômulo, e mandar retirar aquelas propagandas do ar. Fato superado, primeiro turno, tudo esquecido, né? Esquecido não, estou dizendo resolvido, melhor dizendo, corrigindo, resolvido, e agora é segundo turno, é uma nova campanha, é um novo momento e vamos adiante. Magna Santana para fazer a pergunta dela, já está aí? 7h46, Magna. Obrigada, Narciso. Bom dia, Luiz. Já tinha, né, no dia da eleição, de manhã cedo, já no final, mas agora, mais uma vez, né, parabéns por estar no segundo turno e já desejando também boa sorte. Bom, Luiz, você falou que já teve contato aí com os vereadores, na medida do possível, né? Tem os reeleitos, os novos vereadores, e agora se eleito for, você já tem, né, quem for ele já tem ideia de como será o cenário, né, no parlamento. E aí é claro. Mas nesse primeiro momento é de buscar apoio. E aí eu lhe pergunto nessa questão. Ainda há pouco, né, vocês entrevistou aí o Breno Garibaldi, que vai conversar com o partido, federação, enfim. Mas uma coisa ele disse que realmente chamou a atenção. Eu tinha lhe perguntado lá atrás, numa das últimas entrevistas aqui, o que você mudaria na gestão de Edivaldo, que sempre é muito colado, né? É o sucessor que ele quer fazer e sempre atrela. Mas o que se mudaria? Você acabou na época não respondendo. Mas olha, Breno citou aqui a falta de transparência. Ele diz que a dificuldade muito, mas muito grande do parlamento é conseguir informações. Você mudaria isso? Por exemplo, ele citou também, ao falar de um projeto de emendas que ele destinou, e ele não conseguiu ter certo. Compraram, Narciso, me relembra o nome, triciclo de lata, carroça de lata, uma coisa desse, de um projeto Cavalo dele. de lata. Cavalo de lata. Ele não teve acesso, foi emenda do parlamentar. O parlamentar tem direito a ver. Compraram, pelo menos, mas não foi distribuído, ele nem viu, não pôde. Quer dizer, e ele até elogiou que a sua gestão na Insurb foi uma gestão muito boa, ele elogiou. Então, como mudar isso nessa relação com o parlamento? Como é que você vê isso? Isso está acontecendo. Foi colocado por ele, não teria por que mentir. Enfim, é o que eu lhe pergunto mais na questão da gestão. Enfim, vamos deixar as outras coisas para uma outra oportunidade também, se houver. Mas essa principalmente. Muito bem, Magna Santana, à vontade, Luiz. Bom dia, Magna. Nós estivemos juntos, né, no momento que eu votei, né, pela manhã, às 10 horas da manhã, lá no Grajeru, onde eu resido. Depois, no final da tarde, quando ela esteve na minha residência após a apuração. Antes de responder, Magna, parabenizar, né, novamente Breno Garibaldi pelo resultado da eleição. Breno, que é filho de Garibaldi, que é um deputado do nosso partido, do PDT, e é uma família que eu tenho uma relação pessoal, né, há muitos anos. A família de Breno morou vizinho à casa de meu avô, na Rua de Maruim, quando eles residiram entre a Siriri e Pedro Calazans. Hoje eles estão um pouco mais abaixo, ali entre Santa Luzia e Itabaiana. Eu conheço o Gariba há muitos anos, inclusive convivemos juntos, ele é mais velho do que eu, Natalaia Nova, né, Lívia também, a mãe de Breno. Eu liguei ontem para Breno, né, para parabenizá-lo e já para iniciar um diálogo com Breno, que faz parte de uma federação da rede PSOL. Liguei para a Sônia Meire, também do PSOL, mantive um diálogo com ela. Liguei para a Niuli, eles vão fazer uma reunião para decidir, né, a quem apoiar e de que forma será esse apoio. Deixar bem claro, Magna, que Edivaldo me apoia. Edivaldo é uma das minhas lideranças políticas, junto com o governador Fábio Mitidieri. Se eu hoje sou candidato no segundo turno a prefeito de Aracaju, porque foi uma indicação de Edivaldo Nogueira. Agora, Edivaldo é Edivaldo, Luiz é Luiz.
Cada um tem o seu comportamento, cada um tem o seu perfil. Deixar bem claro que eu serei o prefeito de Aracaju e vou colocar o meu modelo de gestão. Não vou colocar o modelo de gestão de Edivaldo, né? É uma gestão que deu certo, é uma gestão exitosa, né? Esse modelo de gestor, de competência, de dedicação, de trabalho, a gente vai implantar também, porque é um modelo que precisa ser continuado e é o que as pessoas esperam, mas a gente vai avançar. E às vezes é um relacionamento com os vereadores, é um relacionamento com a Câmara, é uma aproximação maior com os sindicatos. Cada um tem o seu jeito e o seu modelo de fazer gestão, né? Agora, abrir mão de ser gestor, de ter compromisso, né, de fazer o melhor pela cidade, como ele faz, a gente não vai abrir porque nós temos o mesmo alinhamento. Agora, tem algumas características pessoais ou de gestão que a gente pode divergir. Isso é natural, isso não é defeito, né? Às vezes é a pessoa, às vezes é o jeito de fazer, mas veja, mesmo assim, né, ele tem resultado apresentado para a sociedade. Às vezes tem algum entrave com algum vereador, alguma situação que faz parte do processo, né? Talvez eu tenha uma facilidade maior, né? Ele também tem. Tanto é que há a participação dos vereadores no governo, a participação de todos os partidos aliados dentro do governo, dentro da gestão, e às vezes dizem até que ele não sabe fazer política, né? Mas ele reconhece, inclusive, os apoios que tem para ele chegar no mandato, inclusive dos vereadores. Ele se reúne com os vereadores, né, com uma certa frequência, ele dialoga, ele manda os projetos, ele apresenta os projetos antes de chegar na Câmara de Vereadores. Isso tudo eu vou seguir e vou ampliar, né, essa relação com todos os vereadores, Magno. Eu não tenho esse problema nenhum. E às vezes as pessoas também se retraem, né, pensam que não vão ter o devido acesso. A transparência, né, não só nesse aspecto que você abordou, mas também você cada vez mais modernizar o controle interno dentro da prefeitura, você ampliar os convênios que existem já com os órgãos de controle externo. A exemplo, todas as operações de crédito da prefeitura são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado com convênio assinado. Toda a documentação é entregue no Tribunal de Contas do Estado. Valorizar e ampliar o trabalho da Controladoria Geral do município, das nossas ouvidorias, para que cada vez mais elas atendam ao servidor, que o servidor leve até as ouvidorias as suas críticas, as suas sugestões, os seus reclames, as suas dúvidas, para que essa rede interna, com o apoio da rede externa, promova cada vez mais a transparência no município de Aracaju, inclusive com uma alimentação muito mais rápida do ponto de vista da implantação da tecnologia do próprio portal da transparência. Porque quem estabelece os critérios que devem estar dentro do portal da transparência é o Tribunal de Contas do Estado. Inclusive, o portal ele é avaliado. Inclusive, você responde e pode ser penalizado o gestor, né, com multa, né, do Tribunal de Contas se você não tiver com o portal devidamente atualizado e que você tem uma nota, aí me foge agora a memória, Narciso, da avaliação, eu acho que é acima de 8, da avaliação do Tribunal de Contas. Então, tudo isso, Magno, vai ser colocado em prática na nossa gestão. O primeiro bairro Parque de Sergipe está chegando na Barra dos Coqueiros através da Urbana Incorporadora. Às margens do Rio Pomonga, o novo empreendimento tem uma vista sensacional e um projeto incrível que vai transformar o modo de viver bem. As primeiras informações do empreendimento estão sendo compartilhadas para quem se inscreve na página do empreendimento no site meiourbane.com.br ou através do WhatsApp 99803-5566, 99803-5566. Pergunta aqui do Marcelo Eduardo. Luiz Roberto concorda com a exclusão dos maiores de 50 anos do concurso da CEMED? Veja, eu recebi uma mensagem ontem de alguém acerca dessa polêmica, Narciso. Salvo engano, isso é para os profissionais de educação física. E eu encaminhei isso para o secretário Ricardo Abreu, porque com essa campanha eu não tive tempo de ler o edital, né, e por que foi construído dessa forma, e ficaria até uma dúvida acerca desse posicionamento sobre isso. Eu não sei o porquê disso, né, em relação ao edital do concurso público para professores relacionados aos profissionais de educação física.
Então eu vou, Marcelo, apurar essa situação. Estou aguardando a resposta do secretário Ricardo Abreu para eu poder me posicionar e qual foi o motivo, né, desse limite de idade para os profissionais de educação física. O Fábio lhe parabeniza, lhe faz aqui algumas observações com relação aos cuidados que deve ter na hora de fechar os apoios nesse segundo turno e pergunta qual a proposta dele para a mobilidade e os agentes de trânsito. Veja, os agentes de trânsito, Fábio, eles precisam da estruturação da carreira, como aconteceu com a estruturação da carreira da Guarda Municipal. É um compromisso meu e de Fabiano, a gente estruturar a carreira dos agentes de trânsito. Inclusive, eu tentei, ainda quanto secretário de Estado, intermediar essa estruturação no primeiro semestre, e aí não se chegou a um consenso entre a categoria e a gestão municipal. E a mobilidade é pensar, né, no transporte coletivo, cujos contratos já estão assinados e serão colocados em execução, trazendo, né, mais conforto para os usuários, frotas novas, itinerários novos, linhas novas, a questão, inclusive, do cumprimento de horários, ar-condicionado e olhar para o modal cicloviário, né? Aracaju é uma das cidades que tem mais ciclovias do Nordeste, manter as ciclovias existentes, ampliar as ciclovias e integrá-las, facilitando assim a utilização por aqueles que possuem bicicletas, inclusive que vão trabalhar na sua maioria, e também para a utilização para o lazer, né? E um modal que eu já conversei com você, que com a dragagem do Rio Puxim, né, ele pode ser implantado, que é o modal fluvial, você saindo ali dos mercados centrais, chegando até a Jabutiana, circulando pelo Rio Sergipe e a Coroa do Meio, né? E principalmente na revitalização do centro. A gente precisa dar mais mobilidade ali com a reorganização do comércio ambulante, com a reabilitação do centro, trazendo pessoas para morar no centro, aquecendo aquela economia, né, com possibilidade de redução da carga tributária para reter aquelas empresas no centro da cidade ou atrair mais empresas para o centro. É o que a gente pensa para a mobilidade em Aracaju. O Oswaldo Pinheiro quer saber se você vai aderir à proposta do tarifa zero. Não, né? Uma tarifa zero hoje representa 300 milhões nos cofres da prefeitura. E não tem, a maioria das cidades que tem tarifa hoje no Brasil são cidades até 100 mil habitantes, né? E você assumir 300 milhões depois de uma licitação, que você tem 86 milhões de subsídio por parte de Aracaju, porque o nosso sistema é integrado, né? Para assumir tarifa zero, Socorro tem que assumir, São Cristóvão tem que assumir, Barra dos Coqueiros tem que assumir e Aracaju. E veja a diferença entre subsídio de 86 milhões e um custo de 300 milhões para ser rateado proporcionalmente para todos os municípios. Então, tarifa zero foi uma proposta eleitoreira, de momento, que com todo respeito às duas candidatas que apresentaram essa possibilidade, mas a realidade hoje orçamentária, né, dos municípios não permite tarifa zero para o transporte coletivo. Mandar um abraço aqui ao colega Cléo Menezes, que está acompanhando a entrevista e diz aqui que acertou no prognóstico com relação à ida de Luiz Roberto para o segundo turno. Mandar um abraço aqui também para a Rita Dantas, que está acompanhando aqui, parabenizando, ao Brancão também aqui, que está acompanhando a nossa entrevista, Mara Quequinha também aqui mandando mensagem, muita gente aqui se colocando parabenizando o candidato. Deixa eu ver aqui se no WhatsApp tem mais perguntas aqui para o candidato Luiz Roberto, que está conosco aqui nos estúdios. Com relação à licitação, entrevistando alguns candidatos no primeiro turno, eles falaram que teriam a possibilidade de rever a licitação. Tentar, inclusive, juridicamente, rever essa licitação. Qual a sua opinião sobre isso? Veja, a licitação, ela transcorreu. Claro que algumas licitações têm questionamentos ocorreram. A Justiça sergipana decidiu pela continuidade da licitação, foi o que nós acompanhamos durante esse processo, inclusive no processo eleitoral muito se discutiu sobre isso. Os contratos foram assinados na CISO. E agora é colocar os contratos em execução, né, com as duas empresas que foram vencedoras da licitação, exigir tudo que estava no edital, que está nos contratos, né, e trazer mais conforto, né, mais mobilidade para as pessoas que são usuárias, inclusive dar tranquilidade a essa questão. E não é só
uma questão da licitação do transporte coletivo. Existem situações que precisam ser regulamentadas porque motoboys, mototáxis, aplicativos e as cooperativas de táxi de lotação da Zona Sul já estão dentro desse sistema e precisa ser regulamentado. Nesse quesito das cooperativas, Edivaldo, quando tramitou o processo na Câmara, disse que não regulamentaria, que não acha. Você regulamentaria? Vou regulamentar. Eu não tenho dúvida sobre isso. As cooperativas já estão no sistema, como estão o sistema de transporte de lotação da Zona Norte. Então, isso precisa ser regulamentado por 2 motivos. Aliás, por um único motivo. Primeiro, para dar segurança aos próprios trabalhadores, né? Aos trabalhadores que agora vão estar regulamentados, motoboys, mototáxis, os aplicativos, motoristas de aplicativos e as cooperativas da Zona Sul, de táxi lotação da Zona Sul. E segundo, para dar segurança aos usuários. Ontem eu estava numa co-irmã aqui da FAM e entrou um ouvinte reclamando de motoristas de aplicativos, eu estou falando aqui o que a pessoa, o ouvinte, disse, que estão colocando como não pago. Foi na Rio FM com o Jailton. Foi no Rio FM como Jailton. Você ouviu, não foi? Ouvi. Que não estão colocando como não pago, né, a corrida, o deslocamento. E isso causando... é um problema antigo, realmente. Isso é um problema. E você veja, com a regulamentação, você exclui essa pessoa, se isso acontecer. Você dá segurança a quem faz o bem, que são os próprios trabalhadores, e segurança a eles que estarão regulamentados e poderão circular tranquilamente na cidade, e ao usuário, que vai ter identificado claramente, isso já tem, mas quem é aquela pessoa e a relação que ele tem de permissão com a Prefeitura de Aracaju, como acontece com o sindicato dos taxistas, com os taxistas, que a gente chama de bandeirinha, né? Os táxis normais da nossa cidade, e os permissionários do táxi lotação da Zona Norte, né? Que estão devidamente regulamentados. A Move Construtora apresenta o Meliá Residência, um condomínio completo pé na areia com lotes de 200 metros quadrados e parcelas fixas de R$ 599. Esse empreendimento reúne conforto e segurança com sustentabilidade, qualidade de vida e bem-estar. Informações pelo 99884-4140. Move Construtora, seu sonho é que nos move. O Gomes pergunta aqui o seguinte, pergunte a Luiz Roberto, quando ele for prefeito, o que fará para reduzir as buraqueiras das vias em Aracaju, podendo elevar as bocas de lobo para o nível normal do asfalto, evitando assim acidentes. É um problema antigo, tem solução? Veja, tem, né? Aracaju, nesses últimos 8 anos, foram mais de 200 quilômetros de pavimentação asfáltica que foram aplicados. Inclusive, nesse momento, está sendo realizado, né, a recuperação da Tancredo Neves, que já está em fase de conclusão com a sinalização horizontal e, brevemente, a sinalização vertical. A Visconde de Maracaju, né, que está ainda no processo de aplicação da primeira camada da pavimentação asfáltica, e, brevemente, a Avenida Maranhão. E nós vamos dar continuidade, né, avançando cada vez mais esse processo de pavimentação asfáltica na cidade, e agora nas vias perpendiculares, né? Você sai dos eixos centrais e vai para as vias perpendiculares. O Alisson quer saber se você vai fazer concurso para a guarda. Sim, está no nosso plano de governo, concurso para a guarda municipal, concurso para a SMTT, continuar com o concurso dos professores, no caso aí já deve ser as nomeações, e o concurso público para todas as áreas da saúde do município e para assistência social. O Edilson quer saber se você tem alguma restrição de apoio no segundo turno. Não, tanto é que eu disse no início da entrevista que nós estamos dialogando com todo mundo, com todos aqueles que não foram para o segundo turno. Agora, como será o apoio, aí a definição cabe a cada partido, a cada coligação. Já conversou com os 2 vereadores eleitos pelo PSD, Nitinho e Ricardo Vasconcelos? Vige, isso ficou a cargo do governador Fábio Mitidieri. E eu só estou dizendo isso porque o governador falou ontem, né, que vai dialogar com os 2, até porque os 2 são do PSD e o presidente do PSD é o governador Fábio Mitidieri. Para a gente finalizar essa entrevista, já lhe agradecendo aqui pela presença, para a gente voltar um pouco ao assunto que você se posicionar publicamente. Você tem na sua chapa a Fabiana Oliveira, que é da área de eventos, e tem o seu irmão Theo Santana, que é da área de eventos. Uma gestão de Luiz, como é que será a relação com os 2? Veja, primeiro que será uma gestão que a gente vai olhar muito para o turismo e para a área de eventos, que é importante para a nossa cidade. Até porque Fabiano foi secretário de turismo, foi secretário de cultura, é um empresário desse ramo. Isso não implica dizer que Fabiano terá apoio e ajuda da prefeitura nos seus eventos.
até porque isso não é permitido. Da mesma forma, meu irmão, ele tem os trabalhos dele, tem as atividades dele, tem 75 municípios em Sergipe. Ele poderá atuar nos 74, menos no município de Aracaju, até porque existe aí o que pode ser identificado, como beneficiamento ou como qualquer tipo de situação que não é o caso. Isso não acontecerá? Não, isso não acontecerá. Não tenho problema nenhum. Conflito de interesse não haverá na minha gestão. Luiz, obrigado pela presença. Boa sorte aí no segundo pleito. Vamos continuar acompanhando e, quem sabe, tentar realizar aí o debate do segundo turno e também a rodada de entrevistas com vocês, candidatos. Eu é que agradeço, Narciso, pelo espaço concedido. Como sempre, você democraticamente abre espaço para todo mundo e a gente vem aqui mesmo para dialogar, conversar com as pessoas, ser questionado, explicar todas essas situações. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso faz parte. E dizer às pessoas de Aracaju que o primeiro turno está zerado, é uma nova situação, é uma nova campanha, nós estamos apresentando e vamos continuar apresentando nosso projeto, que eu tenho certeza que vai fazer uma Aracaju cada vez mais inclusiva, cada vez mais humana, sustentável, inovadora e moderna. É isso que a gente acredita. Obrigado, um grande abraço, que Deus nos proteja e um abraço muito afetuoso a todas as aracajuanas e aracajuanos que nos ouviram e nos assistiram.